E aí, gente, eu vou começar a palestra? Bora? Podemos. Brandão tá aí? Tô sim, com certeza. Que precisas de mim? Não, é só pra saber se tá ok aí na Twitch, tá tudo certo. A princípio tá sim, tudo certo. Pode arrochar. Boa. Vamos lá então. Show. Então, deixa eu verificar. Se Beleza. apresenta aí primeiro pra galera aí, o Ismael. Boa. Pode deixar. Então, eu sou o Ismael Nascimento, ou podem me chamar também de Ismael Ash, ou só Ash, como vocês quiserem ou desejarem me chamar. Hoje tem o nome de palestra, mas eu gosto muito do formato de bate-papo, então durante aí que eu estiver falando, vocês podem mandar as dúvidas pelo chat, tanto aqui pela Twitch quanto também aqui pelo Discord, apesar que pelo Discord eu não tô conseguindo ver o chat agora. Então, se alguém da Sou Júnior conseguir aí pegar as perguntas para depois no final, ou então já ir me avisando que tem pergunta, que aí ao longo da palestra eu vou respondendo já. Isso já me ajuda um pouquinho. Mas hoje o tema que eu venho aqui trazer é um pouco bem tranquilo relacionado à cloud em si, né? Então vamos ver um pouquinho de quase tudo hoje gira em torno de cloud. Hoje, basicamente, vocês já ouviram falar tanto de AWS quanto possivelmente de Azure ou até o famoso Google Cloud, que é onde basicamente ficam as nossas aplicações, tanto front-end, back-end, por aí vai. Mas, deixando de mais delongas em si, vocês estão vendo minha tela, certo? Estão vendo minha tela, o som tá legal, só para pegar aquele último feedback. Então, beleza. Então, vamos Tamo lá. vendo sim, tá ok aqui. Boa, show. Ah, deixa eu só. Que estranho. Tá. Então, vou de fato agora me apresentar. Então, como falei, vocês podem chamar aí de Ismael Ash ou Ash, como vocês quiserem. Atualmente, eu atuo em alguns projetos, como senior software developer ou, enfim, tech lead, dependendo do projeto. E fora isso, no geral, faço algumas consultorias relacionadas à tecnologia, tanto ali na parte de desenvolvimento quanto na parte também de arquitetura de software. Então, tem um pouco aí de alguns projetos que eu já atuei, igual eu coloquei ali. Coloquei esse especificamente de atuar em projetos fora, para fora, enfim, já trabalhar em algumas empresas fora, porque para essa palestra eu acredito que é importante deixar isso claro que eu já vi como é que funciona um pouco dessa parte de cloud em algumas outras empresas também, o que é que geralmente elas utilizam. Então essa questão de arquitetura em si, apesar que não é o ponto hoje, mas é interessante trazer um pouco desse pensamento que, independente de onde você estiver, cloud vai ser utilizada, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E fora isso, eu palestro em alguns eventos de tecnologia. Então, por exemplo, acho que alguns eventos vocês devem conhecer, se não conhecem, depois devem ir atrás, por exemplo, a questão da Rocket City, do While, a questão também do TDC, o The Developers Conference, e alguns outros também. Inclusive, agora, vou falar um pouco depois sobre isso, mas dia 5 de novembro vai ter o AWS Community Day. Eu devo estar palestrando lá, que é um evento específico da cloud da AWS. Então, já fica o convite inicial, depois eu lembro novamente. E também eu faço algumas videoaulas, vamos dizer assim, para a plataforma da Rocket City. Também tem o meu canal lá no YouTube, que de vez em quando ou outro compartilha ali alguns vídeos, principalmente do lado da tecnologia, alguns tutoriais, de fato, algumas dicas em si. De vez em quando também dou mentoria na parte ali, tanto no geral na parte de tecnologia em si, mas tava dando algumas mentorias na parte de startup em si, pela InnovNow. Então, eu tenho o outro lado aí do Ismael, essa questão de compartilhar conhecimento, e também tem esse outro lado do empreendedorismo. Como eu falei, né, atuo como content creator lá, principalmente pela Rock City, mas faço os meus vídeos aí à parte lá no canal do YouTube. E eu brinco ali que eu coloquei Júnior porque, apesar da iniciativa, apesar do conhecimento e de experiência, todo mundo tem ali a sua parte que é Júnior, em várias tecnologias, vários conhecimentos. Eu sou o Júnior também, então fica aí. E aí, quem quiser, enfim, eu acho que hoje é uma das principais redes sociais que eu utilizo é o Instagram, então tem o meu arroba já.
Então, o @ismaelash, vocês conseguem me encontrar. E no final também vai ter o link do meu site para vocês conseguirem também entrar em contato em outros meios, fora Instagram. Mas beleza. Vamos começar de fato, falando um pouquinho e entendendo o que seria cloud computing, né? Esse termo, inclusive, é computação em nuvem, né? Traduzindo para o português. E essa descrição, inclusive, eu peguei lá no próprio site da AWS, que eu gosto muito dessa descrição, que é basicamente, você consegue hoje conseguir qualquer recurso hoje de computação que antes, por exemplo, a empresa precisava ter ali os seus servidores, que seria literalmente os computadores dentro da empresa, e toda vez precisava escalar de forma vertical, colocar mais memória RAM, ou, por exemplo, comprar um SSD em vez de um HD e por aí vai. E hoje com os provedores clouds, né? Hoje você consegue utilizar qualquer serviço ali, utilizando qualquer serviço e também pagando sob demanda, que é um dos princípios aí de utilizar o cloud computing. Então você só vai pagar pelo que você utiliza e você consegue escalar isso de uma forma desejada e de uma forma necessária. Antes, por exemplo, se você fizesse o upgrade no seu servidor que a empresa tinha, ela ia pagar aquele valor ali mensal e não, teoricamente não poderia dar o famoso downgrade, né? Diminuir o custo, sempre seria ali a questão do custo. Então, o cloud, além de ter essa questão de sob demanda dos recursos, você consegue ali fazer esse escalonamento. Ah, eu preciso agora, eu tenho, sei lá, comecei com 100 usuários e agora eu preciso de meus computadores, meus servidores. Depois vocês vão entender os serviços que tem especificamente, mas para agora 200, 300 mil usuários. Então você vai inicialmente pagar só pelos 100 usuários que está ali utilizando os seus servidores, mas quando você precisar pagar por 1.000, você vai pagar por 1.000. Ah, Ismael, agora não tem mais 1.000, reduziu para 500. Então você vai pagar sempre ali equivalente ao que está sendo usado de computação de algum provedor. E aí, por exemplo, eu deixei alguns tópicos que geralmente, quando falado, vai ser lembrado ali que roda em cima de cloud ou de algum provedor cloud. Por exemplo, Continuous Integration, Continuous Delivery, o famoso CI/CD. Então, você, por exemplo, utiliza ali o GitHub, viu o commit, todo o processo de build é feito em algum servidor e depois é retornado, por exemplo, a build do projeto, feito o deploy de forma automática, por aí vai. Geralmente tudo isso roda em cima de alguma cloud. Ou, por exemplo, acho que os casos mais clássicos, que é literalmente fazer o famoso hosting aí, seja de um front-end ou de uma API, por exemplo, back-end, o famoso Node.js, por exemplo, para quem começa aí com JavaScript. Então você consegue ali hospedar tanto o front-end quanto o back-end nessas provedores cloud, sim. Microserviço também, que faz parte ali de back-end. Então, geralmente vai estar rodando em cima de alguma cloud por conta desses principais recursos, né, de escalabilidade e de preço, principalmente. E aí outros serviços que você geralmente vê funcionando muito bem em serviços cloud, que é a questão do cron job, ou seja, trabalhos ou jobs agendados, vamos dizer assim, funções agendadas para rodar em determinados horários, por exemplo, porque eu vou pegar até um exemplo em cima de cron job, que é basicamente cron job ali algum termo, ou background worker, se a pessoa estiver trabalhando com .NET, por exemplo, principalmente. É, Vamos supor que eu tenho utilizando um servidor da empresa e aí todo dia, sei lá, executa uma função para mim que lê todos os registros de um determinado banco de dados e deleta os que estão inativos. Se eu utilizo hoje um servidor que está aqui parado, eu vou pagar pelo tempo que está ali parado, basicamente. E se eu utilizo, por exemplo, algum serviço cloud que rode cron job, eu só vou pagar quando o meu serviço rodar. Então, é uma das vantagens aí também de utilizar o cloud. E aí tem alguns pontos aqui que eu coloquei, tanto positivos quanto negativos, né? Ou a galera gosta de chamar o famoso trade-off, ou prós e contras. Então, basicamente, de positivos, assim, no geral, a questão do financeiro em si. Então, você só vai pagar, por exemplo, pelo que de fato você está utilizando. E hoje, por exemplo, a maioria dos provedores clouds tem o famoso free tier, ou então o limite gratuito ali de uso, seja, enfim, acho que todos devem ter. Então, por exemplo,
para quem está iniciando, precisa colocar cartão e tal, mas todos eles têm essa questão de limite de uso. Tem a AWS mesmo é um bom exemplo que vários serviços têm que atingir um número muito alto para você começar a cobrar e muitas vezes centavos, dependendo do serviço. Inclusive, essa questão que é, além de financeiro ser positivo, eu também coloquei no negativo, porque para quem está começando, é a temida fatura, exato. E aí, por exemplo, tanto é positivo essa questão de financeiro, quanto é negativo, por quê? Porque financeiramente, se você estiver utilizando serviços que geralmente são serviços serverless, que é o conceito basicamente de eu só pago pelo tempo de serviço que está utilizando ali. E tem outros, você pode também utilizar servidores, né, dentro de alguma nuvem cloud. Então, eu posso literalmente ter um servidor rodando toda hora. E quando tá rodando toda hora, tá cobrando, a cloud cobra por minuto, cobra por hora, enfim. Então, acontece, e eu já vi até entre meus amigos também, que, sei lá, vai lá na conta da AWS, mesmo colocando free tier ali, dependendo da configuração que você escolhe, que é outra facilidade de computação em nuvem, que você consegue fazer essa configuração de uma forma muito fácil, muito flexível, de servidor, principalmente, ou da função que vai rodar. Então, por exemplo, deixar, sei lá, você cria um servidor para testar, para colocar seu back-end ou seu site, enfim, e você escolhe uma configuração que, se ultrapassa X horas ali, ele começa a cobrar, mesmo que seja, sei lá, R$ 1 por hora ou R$ 1 por dia, enfim, independente. E aí você deixa lá rodando e você esquece depois de fazer os seus testes. E muitas vezes, realmente, no caso da AWS, que foram os casos que eu vi, já vi, sei lá, chegando valores muito altos por conta que a galera esqueceu de desligar a máquina, de apagar a instância da máquina, enfim. No caso da AWS, a AWS ainda é bem de boa, e quando ela sabe que você está no início e acontece esses casos, ela geralmente exclui ali sua conta. Exclui sua conta não, exclui a sua fatura ali quando você manda mensagem para ela e tal, então tem um mínimo de salvação quando acontece isso. Não vai cobrar no seu cartão que nem tem um limite, por exemplo, né? Então tem essa questão do financeiro. Mas outro ponto que positivo também, igual eu já tinha citado, essa questão da escalabilidade. Então, hoje, para a galera que está começando ou quer começar com cloud, sim, por exemplo, um provedor de cloud que é muito conhecido hoje, inclusive, que é a DigitalOcean. E, e lá você começa com projetos pequenos e vamos supor que o seu projeto evolua, você vai literalmente, né? Se começa pequeno, nem vai cobrar, vai estar dentro do free tier ali. A partir que o seu projeto começa por exemplo, eu tinha um projeto que conseguia suportar 100 usuários ali quando eu acessava o meu site, ou o meu back-end, minha API, enfim. Mas agora, quando acessa, sei lá, 200 pessoas, começa a cair. Aí, a questão de escalabilidade, né? Tem duas formas hoje dentro de cloud. Tem a forma manual, que você vai lá e configura para um processador ou alguma coisa melhor memória mais, enfim. Ou você já pode. Uma das coisas boas de cloud é automaticamente o famoso auto-scaling, né? De auto-escalonar. Então, automaticamente ele identifica que a sua máquina ali não vai aguentar a quantidade de usuários, ele automaticamente já aumenta para você o nível do seu computador, por exemplo, que o seu front-end ou back-end está rodando o seu projeto. E aí, quando chega no pico de 200 usuários, vai estar ali numa determinada configuração, que você também escolhe o limite de configuração que vai até chegar, para também não ser uma configuração infinita, e aí você basicamente. Eu não queria falar palavrão, mas beleza, né? Dá ruim na sua conta, né? E aí, basicamente, chegou o pico de 200 usuários, mas depois ficou só 50 usuários ativos, Ismael. Vai continuar lá no nível máximo que foi escalonado? Não, ele vai cobrar, ele vai diminuir a sua máquina, sei lá, se ele aumentou para 8 gigas para suportar, sei lá, 1.000 usuários, se tiver só 50, ele vai diminuir, sei lá, para 2 gigas, que é o tanto que suporta lá 50, 100 usuários, e você vai ser cobrado, no caso, apenas pelos 2 gigas e não pelos 8 gigas, né? Vai pelos 8 gigas quando chegar no pico, mas quando voltar para o 2 vai continuar sendo cobrado pelos 2 gigas. Então essa questão da escalabilidade é algo também que vale a pena estar utilizando dentro de nuvem hoje. Um outro ponto também que eu coloquei aqui como positivo é muita questão de testes, para você, por exemplo, testar os seus projetos além do famoso localhost, né? Para não ter aquele problema de na minha máquina funciona, no do usuário não. O famoso problema. Então, com isso, você já consegue, por exemplo, até disponibilizar o seu projeto ali para outras pessoas testarem, sem precisar estar na sua máquina e tal.
E uma coisa boa que faz parte ali de teste é a questão de estudos, de fato. Porque mesmo você sendo, sei lá, só front-end ou só back-end, focando nisso ali uma das áreas, eu acho que principalmente back-end que vai pegar mais esse lado de cloud inicialmente, ou ter essa curiosidade de ir um pouco mais a fundo em cloud quando está no início, porque para, por exemplo, colocar os seus projetos ali para rodar, né? Então, uma das coisas que eu sempre brinco com a galera é para, de fato, mostrar o seu projeto de alguma forma. Eu fiz um projetinho aqui mesmo que seja, por exemplo, os projetos que toda a NLW, né, que a Rocket City faz, por exemplo, coloca, hospeda em algum lugar, tem um link ali para a pessoa testar, ou sei lá, faz um vídeo em si. Mas se a pessoa quer colocar para alguém testar, hospeda em algum lugar cloud que já ajuda bastante a testes, estudos também. E outra questão, que aí eu devo falar mais depois, é questão de DevOps em si, né, que é o famoso DevOps, que é utilizar cloud hoje ajuda muito o time de. Aí depende da empresa também. Se o time da empresa tem uma pessoa específica ali para cuidar da cloud, né, da infraestrutura da empresa, show. Mas se não, quando você utiliza cloud, você consegue automatizar alguns processos relacionados ao desenvolvimento. Então, o desenvolvedor literalmente vai focar na parte de desenvolver toda essa parte de build, toda essa parte de disponibilizar um link, um URL, por aí vai estar dentro dessa parte de cloud. Aí cabe à pessoa o interesse também, se ela tiver, se não tiver uma pessoa específica dentro da empresa, para ela conseguir, no caso, ter todo esse processo e facilita pra caramba, porque aí o desenvolvedor ele só foca na parte ali depois de configurado, né? Vamos supor que é uma pessoa só, ele configura ali em cloud para fazer a build, fazer o commit, fazer a build e liberar em algum lugar. E ele só foca na parte de desenvolvimento, isso ali ajuda bastante ele focar de fato no que importa, que muitas vezes é na regra de negócio, que é na hora de desenvolver, no caso. E aí essa questão de segurança também, eu acho que é um outro ponto muito importante, muitas vezes até para mim mesmo eu passo percebido quando vai fazer ali um projeto de estudo, um projeto rápido no geral, mas cloud ajuda bastante nisso, né? Então, por exemplo, a questão de estar hospedado dentro de um servidor que tem HTTPS, inclusive alguns provedores clouds já têm ali alguns serviços que fornecem esse SSL para você e algumas outras proteções também. É um serviço cloud bem interessante até para, por exemplo, ataque de DOS, né, que serve também como proteção. É o famoso, por exemplo, cloud. Eu vou pegar o exemplo do CloudFront, que é da AWS ali, que é basicamente uma CDN, então toda vez é geralmente utilizado para arquivos. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa vai fazer várias requisições ao mesmo tempo, em vez de bater direto no seu servidor, bate nesse serviço de CDN, que fica ali em cache, e aí meio que segura várias requisições como fosse um ataque DDoS, né? Caso um dia tenha. Então, até para segurança também é importante utilizar cloud em si, porque eles já vêm com por padrão, essa preparação de segurança aí para os seus projetos. Bazulo perguntou na Twitch, que é onde eu estou vendo os comentários aqui no momento. A arquitetura entra também nisso? Eu não entendi especificamente, mas sim, faz parte de arquitetura. E aí, eu não vou dizer uma arquitetura especificamente, mas tem sim essa questão de arquitetura de utilizar cloud em si hoje. Por exemplo, o banco de dados em si, eu acho que, inclusive, acho que é um dos serviços que eu mais utilizo, questão de banco de dados. Opa! Banco de dados dentro da AWS, que é o do provedor de cloud que eu mais utilizei já até o momento. Então, banco de dados, inclusive, é um ponto dentro de qualquer acho que, provedor de cloud que tem que ter bastante atenção, dependendo do banco de dados, principalmente os relacionais que rodam em cima de uma máquina de servidor, né? Então, se você deixar ligado, dependendo da configuração que você escolher, acaba o valor subindo bem legal. Sim, entra assim, dentro da parte de arquitetura, tudo que eu tô falando. Tô lendo o comentário lá da Twitch do Bazu. Deixa eu ver. E outro ponto negativo, assim, para quem está iniciando um pouco de cloud também, além do financeiro, de deixar vacilo, mas ainda tem salvação, né? Pelo menos nas experiências que eu já ouvi falar dentro da AWS, é relacionado à complexidade em si. Então, por exemplo, inicialmente parece bastante complexo, porque você vai ver todo tipo de serviço de banco de dados para rodar na nuvem, serviço de API Gateway e muitos outros assim, mas
eu acho muito interessante a pessoa pelo menos ter um nível de curiosidade para utilizar algum desses serviços, seja no mínimo para hospedar, por exemplo, um front-end, um back-end, que inclusive tem vários serviços que eu poderia citar, mas tem uma comparação depois em algum outro slide dos três principais provedores e a comparação de cada serviço, porque essa questão de complexidade no início realmente vai parecer bem chatinho, essa questão de configurações, e hoje facilita muito porque todas as clouds, os provedores clouds têm a sua interface ali para você configurar tudo manual e tal. Então isso já facilita bastante para quem está iniciando. Claro que tem, acho que mais um, entre aspas, mais antigamente, né? Até um pouco errado essa fala que antigamente, porque tem muita pessoa que gosta de acessar ali o servidor, utilizando linha de comando e tal, mas tudo isso hoje, a maioria das coisas que faz tudo de forma, pelo própria interface do provedor de cloud. Eu mesmo, por exemplo, eu não curto tanto usar a famosa CLI, né? O CLI ali, linha de comando, então geralmente eu evito um pouco. Para quem gosta de Linux, essa fala é foda, mas sou usuário visual. Então facilita bastante até para quem está começando. Deixa eu. E aí, falando aqui de alguns provedores de cloud que existe hoje, existem vários, alguns mais conhecidos, outros não. Inclusive, quando eu estava fazendo essa palestra, eu estava vendo os principais provedores de cloud relacionado como é que eu posso falar, a questão de financeiro, né? Então, hoje, os três principais são a AWS, a Google Cloud e Azure. Então, sendo que a AWS hoje é a líder de mercado em Google Cloud, em Cloud Compute, para falar a verdade. A Azure vem em segundo e aí em terceiro vem o Google Cloud. Eu acho que, inclusive, essa imagem está até em ordem, se duvidar. Não, tá mais ou menos, porque tem AWS, Azure, Google Cloud, e aí vem a Alibaba Cloud, 5% do mercado, pelos dados que eu estava vendo. Aí vem IBM depois. DigitalOcean está muito conhecido aqui no Brasil, se eu não me engano é brasileiro, eu não tenho certeza. Apesar que eu nunca usei DigitalOcean, para falar a verdade. E algumas outras aí que eu não sabia que tinha cloud, para falar a verdade. Por exemplo, Dropbox, Dell, Adobe, por exemplo, tem sua própria cloud. A Zorro, que é um CRM, tem sua própria cloud, enfim, que a galera consegue utilizar. Na minha experiência em si, exato, faltou Oracle aqui, é verdade, faltou Oracle, que hoje, inclusive, está bem abaixo tá tipo na sexta, sétima posição de uso, né, a Oracle. Mas aí, por exemplo, ô, boba. Ah, mas hoje, por exemplo, faz mais ou menos uns 5 anos que eu utilizo a AWS. 5 anos de AWS, eu acho que mais ou menos nos últimos meses estava utilizando bastante o Google Cloud. Eu estava fazendo a migração de um projeto que tinha vários serviços dentro da AWS para Google Cloud, então eu estava vendo essa comparação na prática. E Azure em si, eu usei serviços muito específicos da Azure, como por exemplo a questão de Cloud Functions da Azure, para você criar ali funções serverless, Blob Storage, que seria para armazenamento de arquivos, e eu acho que a galera mais usa da Azure é o Azure DevOps, se duvidar. Mas brincadeira assim, AWS, Azure e Google Cloud são os mais utilizados. E, por exemplo, se a pessoa fosse pedir uma dica para qual começar, já que não teve essa pergunta, legal, também trabalho com Oracle Commerce Cloud. Para qual fosse a começar hoje, eu indicaria a AWS sem dúvida nenhuma, porque eu indicaria começar com a AWS hoje. Porque além de ter muito conteúdo na internet sobre a AWS, vai ter bastante suporte dentro de questão de comunidade, não que as demais não tenham. Por exemplo, a Azure, Google Cloud, que são aí os top 3, né? Então, a AWS hoje, inclusive, tem vários grupos dentro do Meetup, também do meetup.com. Enfim, tem uma documentação muito boa, tanto em vídeo quanto. Boa entre aspas, né? Na parte ali de documentação de artigo, de vídeo tem bastante conteúdo bom também. Então, eu indicaria para começar com a AWS. Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. A mudança de AWS para Google Cloud seria uma questão de regra de negócio? No meu caso, sim, porque aí até o próximo slide eu devo explicar um pouquinho. É, Até foi um caso da empresa que eu estava como sócio, nós estávamos utilizando a AWS, alguns serviços da AWS, só que para nós o custo que estava havendo nesse serviço não estava valendo a pena, e o serviço do Google Cloud estava valendo mais a pena relacionado a financeiro.
Então, por isso que eu estava fazendo essa migração. Financeiramente, o Google Cloud estava valendo mais. Apesar que o serviço da AWS, você utilizando bem, aí vale muito a pena também. É, eu tô dando um comentário aqui, eu já vi histórias de pessoas que arrebentaram a empresa porque configuraram a AWS errada e veio a conta mostra no final do mês. Eu já vi e se duvidar eu já devo, assim, olhe lá, acontecido isso comigo também, já devo ter passado por esse período aí de talvez deixar algumas coisas rodando dentro da conta da AWS e não ser uma conta nova e realmente a AWS cobrar, né? Mas eu acho que quase todo mundo, se não se atenta, passa por isso aí. E aí, eu gostaria muito de falar um pouquinho da minha experiência relacionada a como é que eu comecei nesse mundo cloud. Inclusive, eu falei ali no slide anterior que eu utilizo bastante a AWS. Hoje, se eu for fazer algum projeto pessoal ou algum projeto de empresa e eu tenho essa liberdade de fazer arquitetura por completo, eu geralmente vou fazer com a AWS. Mesmo muitas vezes sabendo que talvez ali seja, entre aspas, um pouco mais barato a questão de algum serviço do Google Cloud. Ah, Ismael, inclusive, é um ponto bem interessante em relação da regra de negócio, quando você vai escolher uma cloud ou outra, né, um provedor de cloud ou outro. E é relacionado a, por exemplo, eu consigo utilizar mais de um provedor cloud dentro do meu projeto? Sim. Os provedores clouds, por exemplo, vão te disponibilizar, por exemplo, endpoints de cada serviço. Enfim, você consegue utilizar aí da forma desejada. Inclusive, eu fazia isso nesse projeto que eu estava. Eu utilizava, por exemplo, acho que três clouds. Eu utilizava a cloud da AWS inicialmente, utilizava a cloud do Google até fazer algumas migrações e por fim eu utilizava a cloud do Firebase, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele, para algumas outras coisas. Então, Firebase eu usava o banco de dados, a AWS eu usava quase todos os serviços de lá no geral e Google Cloud eu usava um serviço ou outro específico. Então, utilizar multi-cloud dentro de um projeto é super válido, e aí vai também depender do contexto de regra de negócio da empresa. Mas eu queria falar um pouquinho e relembrar um pouquinho de como de fato o Ismael começou a usar cloud. Eu não falo ali, mas eu não falei as tecnologias geralmente que eu trabalho, mas eu trabalho com várias tecnologias, são quase 8 anos na área de tecnologia, então já passei um pouco do front-end, back-end, né? Aí banco de dados e cloud em si, por aí vai. E também a parte de mobile, eu comecei desenvolvendo, no caso, games em si, lá com .NET, C Sharp. E aí, na época, estava precisando fazer algumas integrações de autenticação, de fazer upload de arquivos para o aplicativo em si, o jogo, conseguir ler. E eu fui buscar essas clouds e o Firebase ele é muito indicado para projetos ali relacionados a aplicações mesmo mobile. O Firebase, inclusive, por trás dos panos, faz parte do Google Cloud. Só que a diferença do Firebase para o Google Cloud, porque o Firebase ele facilita na criação e integração de aplicativos, seja aplicativo mobile em si, celular, ou aplicativos web, porque ele tem vários SDKs que facilita isso. Então eu comecei utilizando o Firebase por necessidade e também por ser mais fácil. Inclusive, eu até tinha falado, se alguém quer começar com cloud hoje, começa com a AWS, eu vou até me retratar, porque começaria talvez até com o Firebase. O Firebase hoje, ele é uma abstração mais fácil do Google Cloud, né? Eu posso até falar o seguinte, isso. Então, o Firebase, ele tem ali vários serviços que vai desde banco de dados, de autenticação, de storage, de armazenar arquivos, e alguns outros serviços. Então, ele tem uns SDKs para várias bibliotecas, JavaScript, Node, né, que faz para JavaScript ali, .NET, Java, por aí vai. Então, o que facilita muito a pessoa começar a utilizar aí os serviços cloud do próprio Firebase. E aí, com isso, você vai começando a se familiarizar, utilizando na prática, vendo alguns termos, por exemplo. E quando você for utilizar uma outra cloud, uma AWS, um Google Cloud de fato, uma Azure, você vai trocar, por exemplo, o provedor, mas você vai conseguir continuar com os mesmos conceitos. Não vai ter essa questão de, sei lá, construir funções serverless dentro da AWS se chama ah, Cloud, Cloud Function seria da Azure, e aí tem ali o AWS Lambda. AWS Lambda e Cloud Functions basicamente a mesma coisa, só muda o nome em cada provedor.
Então, projeto ClickVideo. Então, quando você aprende o conceito, e aqui vale também para a mesma coisa de cloud, você pode até mudar o nome lá dentro da cloud, por exemplo. Por exemplo, Elastic, o EC2, por exemplo, dentro da AWS, que é onde você consegue utilizar de fato os servidores ali, dentro da AWS, lá dentro da Azure ou do GCP já se chama outro nome, né? Mas o conceito continua mesmo, só muda ali talvez a forma de configurar, por exemplo. Então você consegue, então você consegue ali reutilizar todo o seu conhecimento que você estava dentro de uma cloud para outra. Não se perde. Deixa eu passar aqui. E aí, dentro desses principais serviços aqui, igual tá falando, eu coloquei aqui esse exemplo aqui de AWS, Microsoft Azure e GCP, o famoso Google Cloud Platform. Aqui não está 100% atualizado o nome desses serviços em cada um, mas é como eu falei, cada provedor de internet muda o nome, mas geralmente os conceitos são os mesmos. Então, por exemplo, ali Virtual Server dentro da AWS não é mais Instance, agora é EC2, o Elastic Compute Server. VM não é mais VM dentro da Azure, mas se vocês querem pegar os nomes certinhos atuais, vocês podem colocar a Comparison dentro aí do Google e colocar no Google Images, que vai ter várias imagens de comparação mais atual, por exemplo, de cada serviço em cada plataforma, tá? Show. Beleza. E aí, falando um pouquinho mais sobre comunidade em si e eventos relacionados a isso, hoje eu brinco que comunidade é muito importante para a pessoa evoluir em qualquer sentido, independente da senioridade da pessoa. E eu tava lendo aqui a pergunta OpenShift, né? Acho que é OpenShift ou OpenShift, eu não lembro agora. Faz sentido para você? Então, essa pergunta é abrangente porque faz sentido em que contexto, então não tem como responder nesse momento. Mas vamos lá, falando sobre eventos e comunidades, é sempre bom estar participando de comunidades e a mesma coisa que relacionada à cloud. Especificamente, é igual eu falei, eu utilizo muito cloud da AWS, então geralmente eu estou ali nos grupos da AWS. Hoje tem a meetup.com, vocês conseguem achar AWS User Group, que tem de várias cidades aqui de São Paulo, tem algumas cidades do Sul também, e várias outras cidades, aí você entra no que quiser. E também tem um outro evento especificamente, igual eu falei, inclusive, eu não posso esquecer, tem o AWS Community Day, agora dia 5 de novembro. Se eu não me engano, os ingressos já estavam esgotados, mas vocês podem verificar no site da AWS Community Day, awscommunityday.com.br. Lá vocês fazem a inscrição pelo Simpla. Eu não sei se eles já liberaram as palestras, mas lá tem palestras, por exemplo, nesse dia, né? É um dia inteiro falando sobre o conteúdo da AWS. E tem palestras de nível iniciante, intermediário e também avançado, de forma ao mesmo tempo em cada trilha. Eu devo estar palestrando lá também um pouco sobre cloud, especificamente. Eu acho que 4 horas, eu não lembro, 4 horas no dia 5 lá no sábado, que é acho que próxima semana. Especificamente um pouquinho mais sobre alguns serviços cloud, sobre pipelines em si. E outro evento também bem legal que tem, que envolve um pouco de cloud, que é essa parte de DevOps Day. Tem o devopsday.org, que é o site que reúne aonde vai ter esse evento de DevOps, por exemplo, tem ali no Rio de Janeiro, tanto aonde lugar, quanto também no dia. Vai ter em Recife agora, se eu não me engano, no final de novembro, em dezembro, eu acho que dá para vai ter presencial já em alguns lugares, mas eu acho que vai dar para acompanhar também online. Então, eu acho que é bem legal para se interar sobre esse mundo cloud em si. Deixa eu ver a pergunta aqui. Para mim, que estou começando na programação back-end, eu começaria por onde? Tá, aí depende. Por exemplo, o back-end hoje, tanto o Firebase em si, Firebase tem ali a sua parte de Cloud Functions também, que deixa essa questão de serverless, mas acho que a AWS já ajudaria. Tem vários serviços da AWS ali que é mais fácil fazer o hosting, né? Vamos dizer assim, de um serviço back-end. Inclusive, lá no meu próprio canal do YouTube tem várias formas, tem vários vídeos falando especificamente sobre isso, de fazer pipeline, você mandar o commit, já fazer tudo deploy, já gerar o link, por aí vai, nessa parte de back-end também. Então, acho que para quem está começando, principalmente back-end,
A AWS ainda é bem bom. Firebase eu recomendaria muito para essa questão de você utilizar a autenticação, o storage em si do Firebase também é bem tranquilo de utilizar, algum outro serviço também. Cara, no legal, tô vendo aqui, ansioso para quem sabe ser chamado para fazer parte do time Sou Júnior. Quem sabe? No Firebase tem tutoriais, cara, tem bastante. Firebase é muito utilizado no geral. Então, pela essa facilidade de integração com linguagem de programação, de ter vários SDKs para várias linguagens, então é bastante usado. Tem lá o seu canal oficial que tem bastante vídeo também. E aí, até complementando aquela parte ali do Firebase de DevOps especificamente, né? Uma coisa que Cloud é muito usada e eu gosto muito dessa parte, especificamente, que é essa parte de DevOps, que é melhorar a parte entre o desenvolvedor e essa parte de cloud em si. Então tem esse termo aí DevOps, ou DevOps Engineer. Então, se alguém, pô, curtiu pra caramba cloud e tal, não sei o quê, pode ir atrás um pouco relacionado a isso. Sobre estudar um pouquinho sobre DevOps, que vai ser essa parte de conseguir, vamos dizer assim, facilitar o lado do desenvolvimento ali. E essa imagem aí é bem interessante porque é o que acontece, eu acho que na maioria do processo de qualquer empresa hoje, ou deveria acontecer algo parecido com isso, que é, basicamente, resumindo, o, o desenvolvedor manda ali um commit lá, seja para o GitHub, GitLab ou qualquer outro provedor ali de versionamento de código, automaticamente é acionado ali, por exemplo, é alguma cloud. Eu vou pegar o exemplo da AWS, tá? Então, por exemplo, na AWS ali, você consegue conectar com o GitHub. Então, toda vez que o GitHub tem um novo commit em uma determinada branch, é acionado ali para fazer o Code Pipeline, que é o serviço de pipeline da AWS. Então, vai acionar ali para. Se for, por exemplo, uma aplicação que precisa rodar o npm build, por exemplo, você coloca os comandos certinho para rodar, já manda ali para o servidor automaticamente, aí já gera o link para o usuário, né, atualizado. Então, toda essa parte de automação. Isso é uma coisa de pipeline, mas tem muitas outras coisas por trás também. Mas é uma coisa bem interessante para quem curte essa parte de cloud, estudar um pouco mais sobre DevOps em si. E tem um outro conceito aí que relativamente, de certa forma, é novo, no geral relacionado a cloud computing também, que é relacionado a FinOps. A FinOps basicamente vem essa questão de finance, realmente, de financeiro, e essa questão de Ops, de operação. Inclusive é um conceito, de certa forma, até novo para mim também. Inclusive, eu estou entrando até em alguns grupos relacionados a FinOps aqui do Brasil em si, para dar uma estudada um pouquinho mais. Conheço várias pessoas que faz parte do board member, né, da FinOps Foundation em si. E aí, mais FinOps, para quem curte o cloud, tem essa questão de financeiro especificamente, muitas empresas já têm pessoas que trabalham especificamente com FinOps dentro da empresa, que é essa questão de custo em si relacionada aos serviços cloud. Então, redução de custos, melhorias e por aí vai. Então, é bem específico também, mas é uma área que está especificamente crescendo, né? Por conta que cloud cresceu, então precisa ter pessoas também para esse tipo de especificidade. Então, FinOps é um outro termo aí que fica, tipo, no radar da galera, assim, no geral. Show. Galera, é bem rápido mesmo, assim, no geral. Aí eu vou abrir para perguntas. Teve algumas que eu respondi, assim, aqui no meio, mas quem tiver mais perguntas, quiser até abrir o áudio, quem tiver aqui no Discord e perguntar, fica tranquilo também. Tem aqui o meu site, leonascimento.com. Lá vocês vão achar o meu Instagram, meu LinkedIn e todos os demais plataformas que vocês conseguem entrar em contato comigo. Então, quem quiser, inclusive até no Discord mesmo, já que eu tô aqui, né, no Discord, vocês conseguem entrar em contato comigo também. Então, quem tiver pergunta, pode mandar no chat aí. Pode mandar no chat, ou então abrir o áudio aqui no Discord e perguntar. Fica à vontade agora. Beleza. Mas do nada abriu o site aqui. Tá. A publi. Não, do nada abriu. Eu apertei no botão A aqui e publi. abriu, né? Não tem problema, não. E aí, Beleza. gente? Você vai ser a primeira pessoa a perguntar, João? Pô. Abre o áudio. Não, tô aqui pra Boa.
Bastante Alguém Twitch tem alguma também. pergunta? Ah, é, eu deixo esse tema, ó. Fizeram uma Legal, legal. pergunta ali na Twitch, ali, ó. Tô vendo aqui. Inclusive, o que é que eu tô fazendo? Só um minutinho. Deixa aqui. Tá, vendor locking é realmente um problema? Ou é fácil migrar entre clouds? Boa, é uma boa pergunta. O que é que seria vendor locking? Primeiro, só explicando aqui pra galera. Vendor locking, vendor basicamente vem dessa questão do fornecedor em si e locking de travar, né? Então, vou pegar um exemplo aqui bem básico, que eu acho que é da uma das empresas que eu estava usando, que é você utiliza todo o serviço da AWS e no dia que precisar, por exemplo, migrar para um serviço, porque lá vai ser mais barato, se isso vai ser um problema. É um caso. Até o caso que, por exemplo, aconteceu comigo, por isso que eu estava migrando para o Google Cloud. Então, por exemplo, eu acho que depende muito do contexto também. Eu sempre gosto de falar isso porque é muito verdade. Se a empresa decidir desde o início que vai adotar a AWS e no futuro vai continuar com a AWS, então eu acho que desde o início, ok, ela já vai saber, vão ser de surpresas ou de coisas que ela vai poder ter no futuro. Agora, por exemplo, igual eu falei lá em algum lugar da palestra, que você pode usar mais de um serviço dentro do seu projeto. Então, Ismael, eu tenho aqui um serviço de hospedar o meu back-end que na AWS vai custar um pouco mais, só que lá dentro, sei lá, do Firebase vai custar menos. Inicialmente, se você não vai ter problema nesse serviço que vai custar menos, e você pode hospedar e não vai atrapalhar a sua regra de negócio, o seu business em si, beleza. Pode fazer, por exemplo, a parte de front-end você coloca na AWS e a parte de back-end você coloca no Google Cloud, porque naquele momento financeiramente vai valer a pena. Mas depois a AWS vai valer a pena, a questão de back-end. Beleza, você vai lá e migra para a AWS. Tem serviços muito específicos que, por exemplo, envolve um pouco mais de trabalho na hora de migrar. Eu vou pegar o serviço até no caso do Firebase, o Firebase Authentication. Dentro tem o Firebase Authentication, que aí faz parte ali do Firebase, e tem um outro serviço chamado AWS Cognito, que é basicamente as mesmas coisas. Os dois servem para autenticar o usuário, fazer login, fazer cadastro. Só que no Firebase Authentication, a forma de gerar uma senha, a forma de gerar a hash é uma forma, para usar a forma deles. E se você quiser ir, por exemplo, para utilizar o AWS Cognito, aí, por exemplo, hoje já tem um pouco mais fácil, mas acho que 6 meses atrás, um ano atrás, todos os usuários que você ia migrar para a AWS, você até conseguiria pegar aí um e-mail deles, mas a senha de migrar de Firebase Authentication para a AWS Cognito, perderia. Todos os usuários meio que teriam que refazer a senha para o serviço da AWS Cognito. Aí é uma trava que tem que sempre pensar na hora de utilizar, por exemplo, um serviço só para todo o projeto, ou, por exemplo, de utilizar vários serviços de vários provedores clouds, no caso. Mas eu não vejo como problema, não. O vendor lock, quando a empresa realmente já tem vários projetos rodando nesse mesmo provedor, por exemplo, dentro da AWS ou dentro do Google Cloud. Então a empresa já tem, por exemplo, já está dentro dessa questão de utilizar apenas um provedor, né? Vamos dizer assim. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, gente. Lá. Qual a diferença entre usar um serviço de hospedagem tipo local web com AWS ou GCP? Boa, boa. Boa pergunta. A diferença é o seguinte: preço possivelmente vai ser mais barato no local web. Local web tem o Hostinger também, se eu não me engano, aquele do jacaré, que eu só lembro do Cláudio, do Código TV fazendo propaganda deles. Mas assim, a principal diferença de fato tá em pilares de utilizar cloud computing, que é, por exemplo, escalabilidade. Então, por exemplo, dentro desses provedores igual Hostinger ou Local Web, geralmente tem um plano ali que você já compra especificamente o seu servidor já configurado numa X RAM, X CPU, e para você expandir isso, você tem que assinar um outro plano. Quando você utiliza algum desses provedores cloud, automaticamente você pode configurar para habilitar essa escalabilidade de forma automática, esse auto-scaling, né? Então você habilita isso e automaticamente ele vai fazer até o certo ponto que você habilitou, que você configurou.
Você não precisa lá, sei lá, de meia-noite, do nada, o seu site de vendas, por exemplo, vou pegar o e-commerce, a Black Friday. A famosa Black Friday que em breve tá vindo aí. Felizmente, dessa vez, não sei se vai dar para comprar alguma coisa como todas as demais, mas beleza, vou pegar o exemplo dela. Então, antes da Black Friday tá de boa ali o pico de pessoas, sei lá, dependente da quantidade. E na Black Friday sempre tem um pico. E aí, nesse pico, a galera geralmente já se prepara, já configura o servidor para aumentar até certo nível, para conseguir aumentar aquele pico. Vamos supor que a empresa ela configurou para chegar, sei lá, a 64 gigas de RAM. Vai ficar em 64 gigas de RAM? Não, só vai ficar em 64 gigas de RAM quando precisar. Só vai cobrar os 64 gigas de RAM quando de fato chegar nesses 64 gigas. Se não chegou, vai cobrar, sei lá, os 8 gigas que geralmente é a média lá, por exemplo, para manter os usuários do e-commerce. Então é a diferença entre HostGator, né? Não é Hosting, é HostGator e Local Web, por exemplo. Beleza, a Pamela perguntou, para projetos pequenos, você recomendaria usar hospedagem ou cloud? Cloud. Por quê? Porque desde o projeto pequeno e desde que você teoricamente é júnior, você já se acostuma com esse ambiente de cloud que toda empresa hoje utiliza. Em algum momento, seja front-end ou não, assim, principalmente back-end vê um pouco mais disso, mas você já vai estar habituado com isso. Então, Ismael, o projeto é pequeno. Tenta de cloud, se for para estudo principalmente, ou se nem for para estudo, que já vai ajudar nessa parte de estudo e também desses pilares que cloud tem. Esse lado do front-end, por exemplo. Tanto front-end quanto back-end. O que eu recomendo é, na parte de back-end especificamente, dependendo de como você vai fazer o seu back-end, por exemplo, se for um back-end Node roda em cima de um servidor, geralmente. A maioria das vezes, para falar a verdade. Então, geralmente vai ficar um servidor rodando por trás dos panos, né? Mesmo você utilizando ali tecnologias, algum provedor cloud. Então, sempre ter cuidado com isso. No front-end, geralmente, inclusive tem um serviço chamado AWS Amplify, que é um serviço bem interessante, bem fácil de você conectar o seu front-end ali, seja Vue, React, Angular, enfim. E ele já começa a fazer toda essa parte de CI/CD de pipeline, né? E já gera um URL automático e tal, enfim. Acho que tem vídeo do canal dessa, dessa parada lá do meu YouTube. Então, Ismael, projeto pequeno, vai de cloud, em vez de ser esses outros aí, porque você já vai se acostumando no mundo real de trabalho, né? Também. Mas alguma pergunta? Vamos lá, gente. A hora é agora. Não, poxa. Qualquer coisa, a galera já tem os meus contatos. Então, ismaelnascimento.com, ou então aqui Discord, para quem tá no Discord. Pode me dar um toque em qualquer rede social, acho. Pode falar, Jana. A live vai ficar gravada também lá no Twitch também, então quem quiser voltar aí no conteúdo, a gente vai disponibilizar o PDF aí para vocês. E vai ficar a live gravada também, pra quem perdeu, né? Enfim, quiser voltar lá, conseguir dar uma olhadinha. Boa. Só mais uma coisa que eu esqueci, inclusive. É, já usou Planescale? Não, não usei ainda. Como virar senha ainda de semana sem tutorial? Tem tutorial. Ainda não tenho. Tem alguns truques. Mas, por exemplo, só para não esquecer, queria muito. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Então quer dizer que eu posso subir meus projetos do Git para deploy pela AWS? Sim, tanto a AWS quanto qualquer outro provedor, por falar a verdade. Mas a AWS tem vários mais tutoriais, vamos dizer assim. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aí pelo convite da Joana para estar palestrando aqui pela Sul Júnior. E agradecer aí o espaço de vocês. Eu acho que é sempre bom estar compartilhando conhecimento, que foi assim no geral também que eu comecei, nos grupos ali de Facebook, que hoje a galera acho que nem lembra o que é mais grupo de Facebook, né? Mas geralmente estou por lá ainda, estou voltando bastante por lá, geralmente compartilhando algum conteúdo ou outro. Então sempre bom estar compartilhando conhecimento. Então agradecer aí tanto a Joana quanto a iniciativa Sou Júnior também e parabéns por tudo. Beleza? Não, Só pra...
Em nome da Soul Júnior aí, a gente que agradece mesmo pelo convite, né? Por trazer esse conteúdo pra gente. É um conteúdo bom, pra gente que não tem oportunidade de estar pagando o curso, enfim. Tira bastante dúvida, né? Uma pessoa que tá sem rumo aí, pra onde que vai, você consegue pelo menos dar uma luz ali na cabeça da pessoa, né? Mas a gente que agradece aí por ter aceito o convite. Inclusive, seja bem-vindo ao servidor do Soul Júnior. Quando você quiser palestrar de novo, tá super bem-vindo a palestrar, fica à vontade. E é isso. Você quer fazer mais algum agradecimento, alguma coisa? Eu acredito que não existe mais uma pergunta, pelo jeito. Então, deixa a galera perguntar em off, então. Geralmente a galera vai lá. Galera, mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez por aqui. Até mais, Ismael. Obrigadão, hein? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.